cada uma dessas opções para lembrar de uma forma mais fácil. Então, voltando para a questão que foi relacionada exatamente a isso, ó, nos sistemas de segurança da informação existe um método que, né, este método visa garantir a integridade. Então, ele falou da integridade. A primeira, ó, valida a autoria da mensagem. Validar a autoria da mensagem é dizer que a mensagem é autêntica. Então, isso aqui é o princípio de autenticidade. Vamos dizer assim, não tem nada a ver com integridade. Ok? Já o próximo, verifica se uma mensagem em trânsito foi alterada. Ou seja, essa é a questão correta. Vamos completar a lacuna. No sistema de segurança da informação, existe um método que verifica se uma mensagem em trânsito foi alterada. Este método visa garantir a integridade da informação. Tá bom? Ou seja, ele vai verificar se a mensagem foi alterada. Se foi alterada, ele vai avisar ou então vai pedir para retransmitir a mensagem novamente e vai conferir novamente, tá bom? Até mesmo esse método de verificação, eu vou colocar já aqui que pode cair na prova, né? Então aqui está sendo uma garantia de integridade. E um sistema, um método que faz exatamente essa verificação da mensagem em trânsito é o chamado método de hash, tá bom? Então na hora da prova, se falar desse método aqui, ó, hash é um método utilizado pela segurança da informação para verificar se a mensagem em trânsito foi alterada ou não. Se foi alterada, ele avisa e, ao mesmo tempo, manda retransmitir para que não tenha uma alteração da mensagem na hora de ser enviada, tá bom? Então, com isso, a gente já resolveu essa questão, a questão de letra B, mas vamos dar uma olhada na outra. Ó. Verifica se uma mensagem em trânsito foi lida por pessoas não autorizadas. Essa questão de ler é o que? Confidencialidade, ou seja, ler os dados sem autorização, né, da pessoa certa, ou seja, atingiu o confidencial da pessoa, tá bom? Cria um backup, aqui não tem nada a ver, não precisa nem a gente começar. Passa um antivírus na mensagem a ser transmitível, também não tem nada a ver, tá bom? Então essas três a gente ainda tirou alguma coisa de útil dessas outras aqui, mas a questão correta seria a letra B, é a questão correta da segurança da informação, tá bom? Então com isso nós já definimos mais uma questão relacionada à segurança da informação, tá bom? Vamos falar da questão de número 3. Sobre os componentes de um computador, considere as afirmativas abaixo. A primeira questão a gente pode corrigir certinho aqui, que é simples. O processador, ou CPU, é a parte principal do hardware do computador e é responsável pelos cálculos, execução de tarefas e processamento de dados. A velocidade com que o computador executa as tarefas ou processa os dados está diretamente ligada à velocidade do processador. Correto. Lembrando que a velocidade do processador, naturalmente, é exposta pelo clock, né? As pessoas falam, o computador é mais rápido, é mais lento, exatamente pelo clock que regula a velocidade com que vai ser feito o processamento dos dados, tá bom? Mas, lembrando que não é só o clock que garante a velocidade. Os outros componentes também têm que ter uma velocidade, deve-se ter também um desempenho bom, para que o processador realmente trabalhe naquela velocidade que ele costuma trabalhar, tá bom? Então, não é só o clock que define a velocidade de um computador, mas o clock é o principal componente para se avaliar a velocidade de um computador, tá bom? Questão de número 2. A unidade lógica aritmética, ULA, é a unidade central do processador que realmente executa operações aritméticas e lógica entre dois números. Correto, né? A ULA é uma parte do processador. O processador ele é dividido em três partes, tá bom? A ULA é a unidade lógica aritmética, tá bom? Tem a UC, que é a unidade de controle, tá bom? E tem os registradores que registram os cálculos, as instruções que são executadas dentro do processador. Então, na verdade, existem três partes do processador e a ULA é exatamente responsável pela operação aritmética e lógica entre dois números, tá bom? Tudo que for cálculo matemático, tudo que envolver aritmética, é a ULA que faz realmente essa parte. A gente viu em sala que
o computador trabalha com linguagem binária, ou seja, entende apenas tensão baixa e tensão alta, ou seja, entende apenas um sinal eletrônico de 2 termos, né? Ou é 0 ou é 1, a gente já comentou o que realmente seria isso em sala. Então, devido ao computador entender a linguagem binária, ele pega essa linguagem binária e transforma em vários tipos de informação. É o que faz o computador ser esplêndido, né? Ou seja, transformar zeros e uns em 5, em 20, em 200, em 300, em números variados, transforma essas informações binárias em imagem, em texto. É uma coisa realmente espetacular, né? E toda essa transformação que a gente também já conheceu em sala, quando eu mostrei para vocês como é que transforma número binário em decimal, ou decimal em binário, a gente fez vários cálculos, dividimos, depois multiplicamos, lembra daqueles cálculos todos? Então, toda aquela transformação de binário para decimal ou decimal para binário, fazer esses cálculos todos os cálculos são feitos na ULA. Então, a ULA é muito utilizada, por isso ela é considerada a unidade central, porque a todo momento ela está sendo utilizada, porque realmente é uma transformação, é uma aritmética de binário para decimal, de binário para imagem, de binário para não sei o quê. Então, toda essa transformação é feita pela ULA. Ela é de grande importância para o nosso computador, é a unidade central do processador. Tá bom? Seus parâmetros incluem, além dos números operandos, ou seja, os números que vão ser calculados, o resultado, que é o resultado do cálculo, e o comando da unidade de controle e o estado do comando após a alteração. O que quer dizer isso? A unidade de controle é outra parte do processador. A unidade de controle, ela faz o quê? Controla todas as atividades do nosso computador. Imprimiu, abriu um programa, todo esse controle é feito pela unidade de controle. Lógico que a unidade de controle está trabalhando diretamente com o ULA, porque a ULA tem que fazer toda essa conversão de binário para decimal, então tudo envolve cálculo e aritmética também. Então a unidade de controle está utilizando todos os sinais de controle que ela traz internamente. Então, na verdade, as instruções que o processador executa, por exemplo, somar, dividir, multiplicar, imprimir, buscar na memória, escrever na memória, tudo que é comando que o processador executa são comandos que já existem dentro do processador, que a gente até comentou na aula. O processador já vem de fábrica com um conjunto de instruções pré-determinadas daquilo que ele pode fazer ou não, vamos dizer assim. Então, o computador não faz tudo, o processador faz aquilo que ele foi pré-determinado para fazer, ou seja, ele tem um conjunto de instruções internas, tá bom? E esse conjunto de instruções está relacionado à unidade de controle. Essas instruções, esses sinais de controle estão todos dentro do processador, dentro da UC, vamos dizer assim, dentro da unidade de controle. Então, soma, média, multiplicar, buscar na memória, registrar na memória. Esses comandos estão responsáveis pela unidade de controle. Então, quando a ULA precisa somar 2 valores, ela busca esse comando na unidade de controle para executar essa operação. Então, seus parâmetros incluem, além dos números operandos, o resultado, um comando da unidade de controle e o estado do comando após essa operação. O estado do comando seria o resultado da operação. Tá bom? Então, resumindo, a questão de número 2 também está correta. Então, a questão de número 1, correta. A questão de número 2, também correta. Com isso, eu acho que com essas duas informações, vamos ver aqui a resposta. Ah, não, tem outras informações, né? Então, eu não teria, não, tá bom? Porque eles já costumam colocar 2 certas, né? Quais são as certas? Aí está lá as opções. Se tivesse falando de 2 certas, só seria essa questão, a gente já nem precisaria responder o restante, mas eu tenho que responder o restante para mostrar a questão para vocês, tá bom? E até mesmo porque a questão é diferente. A CPU contém um conjunto restrito de células de memória chamadas registradores. Correto, existem dentro do processador uma parte chamada de registrador. Lembre que o processador é separado de forma básica entre o LA, o C e registradores. Os registradores são pequenas memórias que vêm dentro do processador que registram todos os procedimentos feitos no processador. O processador vai executar algum procedimento, algum processo